צלול לחיים וריח אורני. Graça e paz a todos, no nome de Yeshua, o Salvador. Sejam bem-vindos novamente ao canal Ayesod, o Fundamento. Que o Eterno nos abençoe, né? Para aqueles que estão pela primeira vez aqui, meu nome é Gustavo, eu creio no Senhor Yeshua, né? Utilizamos a palavra Jesus em português, né? Sendo o próprio Eterno, o próprio Criador, né? Como nosso suficiente e único Salvador, né? Às vezes as pessoas dizem, por que usar Yeshua? Porque era um nome conhecido no primeiro século, era Yeshua. Foi encontrado o nome do Senhor numa comunidade chamada Súcia, no norte de Israel, como Yeshua. Então não tem problema eu falar Yeshua, não há problema nenhum, tá certo? Respeito todos e vamos aqui para o nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje é um vídeo um pouco, eu não vou dizer triste sim pelo episódio, pelo fato lamentável na história, que não podemos esquecer de jeito nenhum, tá certo? Um fato muito terrível na história da humanidade, não é? Nós estamos falando do sofrimento do povo de Israel na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, tá bom? A gente sabe que a guerra não faz bem a ninguém, né? Nós pedimos ao Senhor sempre a paz, mas infelizmente os homens não se entendem e ainda mais existem homens que são mais perversos ainda, né? Eu não sei o motivo pelo qual o Senhor me trouxe a estudar hebraico, não é? Mas eu criei uma afinidade muito grande com a nação de Israel. Eu tenho amigos em Israel e eu tenho um carinho pela nação de Israel. Oro pela nação de Israel. O salmista diz que bem-aventurado aquele que intercede por Israel ao Senhor. Então, eu intercedo ao Senhor pela nação de Israel. O Senhor pode ter reservado alguma coisa para o povo de Israel, possa ser que tenha, mas eu acredito no caminho que todos os israelenses e todos os outros povos precisam se entregar ao Senhor Yeshua, reconhecer que o Senhor Yeshua é o Salvador. Por mais ligação que o Senhor teve com o povo de Israel, agora a salvação passa pelo Senhor Yeshua. Mas a gente intercede pelo povo de Israel, pela nação israelense. E eu queria falar hoje sobre esse episódio na história do povo de Israel, um episódio lamentável de um cidadão apoiado por outras pessoas terríveis, né? Inclusive eu vou falar o nome dele, mas quando todo israelense cita o nome, eu vou citar e a gente cita uma expressão logo após, o que o Hitler fez, Mescarrel Olam Vaed, que ele seja esquecido para sempre. Tudo que esse cidadão fez contra o povo de Israel foi terrível. E de vez em quando levantam-se pessoas terríveis na face da terra e eu as entrego nas mãos do Senhor, porque do Senhor é a vingança. Mas certa vez a minha irmã, um abraço Alice, a minha irmã Alice que mora nos Estados Unidos, ela perguntou, Gustavo, onde estava o Senhor no Holocausto? Onde estava o Senhor no Holocausto? Eu já tinha uma noção da resposta, mas eu tinha dúvidas sobre algumas coisas e hoje eu queria postar alguma coisa sobre isso
e queria dizer que possa ser que seja uma coincidência, mas é uma coincidência muito forte. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós temos lá as boas aventuranças para aqueles que temem e servem ao Senhor. Mas temos também no capítulo 28 as maldições para aqueles que se desviam e para aqueles que adoram a outros deuses. O capítulo 28 é muito interessante, recomendo que leiam. E foi um capítulo que ocorreu muito na vida do povo de Israel. Ora abençoado, ora seus pecados traziam maldições sobre o povo. Pois bem, quando a gente lê o capítulo 31 do livro de Deuteronômio, eu vou ler com vocês, o capítulo 31, versículos 16 a 18, a gente vê que há uma palavra do Senhor para Moisés, uma palavra muito forte. E aí surge uma coisa muito... Coincidência, eu não vou usar a palavra coincidência, mas é algo muito interessante e que nos leva a pensar. Eu tenho falado muito no canal sobre uma palavra gemátria, e se as pessoas que estão chegando agora, se olharem, assistirem outros vídeos anteriores, vão perceber o que é gemátria, que é o somatório de letras, ou joguete de letras. E Deus fez muito uso disso, de gemátria, quando usou o número 7, os 7 Espíritos de Deus, os 12 apóstolos, os 6 dias, o número 6 do homem, da imperfeição, o número 7, no número 3 da Trindade. Então o Senhor usou muito os joguetes, o cálculo de nomes, de títulos, de símbolos. Então o Senhor fez uso disso. E por isso que eu não quero usar a palavra coincidência, mas eu queria usar a palavra algo interessante, no sentido de nos liga nos acende aquele pensamento, né? Quando o Senhor Yeshua foi ser crucificado, o povo de Israel disse que o sangue deste inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Amados e amadas e visitantes do canal, é algo muito grave você se dirigir a uma pessoa que é inocente, mesmo que eu não considerasse o Senhor Yeshua como o Messias, o Mashiach, mas pelo menos entender que ele era inocente humanamente falando. Não era digno de ser crucificado. Era como se eu e você, a gente condene uma pessoa inocente a uma cadeira elétrica, a uma pena de morte, sem essa pessoa ter cometido crime algum. E a gente vem a dizer que o sangue deste inocente caia sobre nós e sobre nossos filhos. A gente percebe que a nação de Israel, ela passa por, tempos em tempos, passa por grandes dificuldades. Talvez tenha alguma coisa também com a profecia que o profeta Daniel recebeu no capítulo 29, a partir do versículo 24 em diante. No finalzinho diz lá no versículo 27, salvo engano, e até o fim não haverá paz, tempos de guerras e lutas. E aí eles falam que o sangue deste inocente do Senhor Yeshua caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E aí em 1939, anos antes, a gente estudando um pouco da história, leiam, e a gente observa que o povo judeu começa a sofrer muita perseguição. O povo judeu sofre atrocidades terríveis. Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, e essa irmã, ela foi num campo de concentração chamado Treblinka, e ela não suportou entrar. Ela chegou na porta do campo e ela retornou, pediu ao esposo que voltasse, porque era muito pesado o ambiente. Então a gente sofre e sente
a luta, as dificuldades que o povo de Israel passou. E agora o que eu vou mostrar a vocês, possa ser que tenha alguma coisa a ver, alguma ligação, mas no mínimo, é algo muito curioso e interessante. Tá bom? Eu vou fazer aqui, a gente vai ler primeiro o capítulo 31 de Deuteronômio, versículos 16 a 18. Tá certo? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe. Tá certo? Se não, só escute, né? Preste atenção. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Olha o que o Senhor está dizendo. Moisés, você vai morrer, vai voltar para os seus pais, e esse povo vai se prostituir com outros deuses, e vai me deixar, e vai anular a aliança que eu fiz, a aliança que fez desde Abraão. Versículo 17. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, contra o povo. Desampará-lo-ei e dele esconderei o meu rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão. O que dirá naquele dia? Não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Versículo 18. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Pessoal, como eu falei, o capítulo 28 de Deuteronômio vai falar das boas aventuranças, das bem-aventuranças e das maldições que sobrecairiam sobre o povo de Israel se amassem ou se desviassem dos caminhos do Senhor. Ou seriam abençoados ou amaldiçoados. Todo o capítulo 28. No capítulo 28 tem algo interessante que diz que o povo de Israel seria levado a uma nação muito distante, como a águia, né? Como a águia que voa, e a gente observa que a águia era o símbolo era um dos símbolos na época da Segunda Guerra Mundial, da SS. E aí a gente começa a pensar no Holocausto. A gente começa a pensar nessa palavra aqui. Holocausto. Essa palavra em hebraico, ela se escreve Shoah. Shoah em hebraico é holocausto. Olhem bem para essa palavra, olhem bem. Shin, eu vou colocar ela aqui maior. Vou colocar aqui maior. Perdão. Vou colocar ela maior aqui. Shin, a letra Vav, a letra Aleph e a letra Rei. Shin, Vav, Aleph, Rei. 4 letras que significa holocausto. Observem bem as letras, olhem para as letras. Shin, Vav, Aleph e Rei. Ok. Eu vou apagar. Estou dando um tempo, um pouco até para vocês olharem. Mas eu vou apagar. E agora a gente vai voltar para o texto. Eu não vou botar o texto em hebraico todo, que é muito grande. Mas eu vou dizer o que é que aparece, que é, no mínimo, muito curioso. Quando você está lendo esse texto de
Deuteronômio 31, versículos 16 a 18. Você vai ver uma palavra aí, diz assim, ele vai ler, eu vou pegar aqui, eu só vou ler um pedacinho, que não vou ler tudo. E diz assim, Vaiomer Adonai el Moshe, e falou o Eterno a Moisés. Moisés, a palavra Moisés é Moshe. A última letra de Moisés é a letra Rei, ok? O que é que a gente observa aqui? Uma coisa agora é muito interessante. Se depois dessa letra de Moisés, se você pegar isso no hebraico, depois dessa letra de Moisés, se depois dessa letra você contar 49 letras, a próxima letra 50 é o Shin. Se você depois do Shin, se você contar 49 letras, a próxima letra é o Vav. Depois do Vav, você contando 49 letras, a próxima letra, 50, é o Aleph. Vou escrever novamente o holocausto para vocês verem. Holocausto é Shoah. Eu vou até separar. Eu vou até separar aqui. Vou até separar mais. Separar mais ainda. Então, olha lá. Depois do rei, a última letra do nome de Moisés é o rei. Se você depois dela contar 49 letras, a 50ª letra vai ser Shin. Shin. Depois do Shin, contando 49 letras, a letra 50 vai ser o Vav. Perdão. Depois do Vav, desculpa, contando 49 letras, a 50ª letra vai ser Aleph. E se você pegar o Aleph, contando 49 letras, a 50ª vai ser o rei. Gente, como pode o escritor do livro de Deuteronômio, há 2000 anos antes, há mais de 3000 anos antes, escreve um livro, que esse livro, após a última letra do nome de Moisés, após ela, conto 49, eu chego no Shin. Depois do Shin, eu conto 49, chego no Vav. Depois do Vav, eu conto 49, chego no Aleph. Depois do Aleph, eu conto 49, chego no rei, me dá a palavra Shoah. Holocausto. Gente, no mínimo, é muito curioso. Uma pessoa que escreveu não saberia. E exatamente após 49 letras, você faz essa conta, 49, Shin, Vav, Aleph, Rei, Shoah, Holocausto. Exatamente no texto diz que esse povo me deixará, irá após outros deuses e será devorado e sofrerá, será alcançado por todas as mazelas. Gente, 6 milhões de judeus sofreram naquele momento duro da história humana, que mais nunca se repita. Oremos pelo povo de Israel, intercedamos ao Senhor pelos israelenses, tá certo?
como o apóstolo Paulo falou, que eles são a árvore original e nós somos enxertos. E tenhamos amor, tenhamos achego, né, espiritual com a nação de Israel. Oremos por ele, porque do jeito que o Senhor Yeshua chorou, pelo amor que tinha ao povo, a gente também deve ter amor, não só ao povo de Israel, mas a todas as nações. Foi um episódio muito duro da história do povo de Israel, que nunca mais se repita. E, no mínimo, é muito curioso o que está escrito em Deuteronômio. Tá bom, pessoal? O Eterno nos abençoe. O Eterno abençoe a nação de Israel, a Am Israel, o povo de Israel. E o Eterno abençoe todos os servos do Senhor Yeshua na face da terra. Amém.